Os americanos sempre usaram o cinema para promover o seu estilo de vida e os seus valores. Os géneros cinematográficos estão intimamente ligados à sua cultura e estilo de vida. O filme de aventura, um género infantil próximo da banda desenhada, tem todos os ingredientes apelativos. O herói viaja por terras desconhecidas, enfrenta 1000 perigos e salva a princesa, por vezes com um toque de humor, para tornar o género mais fácil de engolir. It's intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks, the Juicy Frank Sizzling Hots. Enjoy the show. De filmes de série B a filmes de culto. O filme de aventura. It's alive! It's alive! It's alive! Both of us sitting under the gallows. 800,000 years into the future in The Time Machine. Contact 134.4. 344, what's this? Feliz aquele que, como Ulisses, completou uma grande viagem e depois regressa conhecedor e sábio para viver o resto dos seus anos em paz. O filme de aventura é uma galeria de retratos dos nossos heróis de infância. Mas, acima de tudo, é uma forma de o homem dar significado à sua vida. Se o indivíduo for glorificado pela ação e não pelo pensamento, se as personagens não tiverem psicologia, se o herói for estereotipado e se houver uma sequela do primeiro episódio, significa que estamos a ver um filme de aventura. Vejamos isto sob uma luz positiva. O filme de aventura ocorre muitas vezes num cenário de fantasia onde a imaginação reina livremente. Pode passar-se no futuro e, mesmo que sejamos algo pessimistas acerca do destino do planeta, divertimos-nos e, além disso, a história tem um final feliz. O filme de aventura permite-nos escapar, é essa a sua grande força. Desde Homero, as histórias de viajantes intrépidos sempre fascinaram as massas que desejam escapar ao aborrecimento da sua vida diária. Desde as primeiras adaptações do cinema mudo das extraordinárias explorações de Júlio Verne até às viagens intergalácticas de Stanley Kubrick, a aventura sempre fez a humanidade sonhar. A expansão colonial dos poderes europeus, as grandes descobertas científicas que se seguiram à Revolução Industrial e, finalmente, a literatura romântica inspiraram o cinema de aventura. A Grã-Bretanha e a França conquistaram muitas colónias em África e na Ásia. Mas era necessário pacificar estas terras exóticas. Assim, os exploradores e os soldados do Império tornaram-se dois novos protótipos de heróis para os romances de aventura. Um homem em particular iria elevar esta literatura a um estatuto nobre, Rudyard Kipling.
As grandes descobertas científicas serviam de inspiração aos autores do género. Convencido de que o progresso da ciência traria felicidade à humanidade, Júlio Verne enalteceu a revolução. Na sua obra encontramos cientistas que viajam por todo o planeta a bordo de máquinas fantásticas. Entretanto, surgiu o movimento romântico, que nasceu no final do século XVIII para questionar os preceitos do classicismo. Byron na poesia, Berlioz na música e Shelley no romance. Frankenstein era o monstro que procurava o humano que nunca foi. O género estabeleceu o perfil destas novas terras por explorar. Herman Melville e Jack London tornaram-se os pilares gêmeos de uma nova literatura de aventura tipicamente americana. Nas suas obras, pescadores adotados por índios, caçadores de baleias brancas ou lobos cinzentos, mineiros de ouro ou saqueadores, cativaram os leitores americanos antes de conquistarem os da velha Europa. You're to look for the white whale. The whale as white and as big as a mountain of snow. To chase that white whale on both sides of land and over all sides of earth till he spouts black blood and rolls dead out. Em 1896, os aventureiros foram mostrados a duas dimensões num ecrã cinzento e prateado, alcançando as pessoas que não sabiam ler. Poucos meses depois da projeção do seu primeiro filme, exibido no Grand Café, na Boulevard des Capucines, em Paris, Auguste e Louis Lumière enviaram o seu melhor operador de câmara para os 4 cantos do mundo, dando assim início a uma tradição de filmes de exploração que alcançou o seu auge 20 anos mais tarde com os filmes de Flaherty. A imagem com movimento possuía um enorme poder de evocação e tornou-se a forma favorita das pessoas de escapar para outros mundos. Foi a grande época dos romances de aventura adaptados para o cinema. O cinema de exploração procurava uma nova dimensão de sonho com histórias passadas no mundo da pré-história. O Mundo Perdido, filmado em 1925, tornou-se o filme emblemático desta tendência. Mas foi Douglas Fairbanks que mudou a forma como as coisas eram feitas. Como leitor apaixonado da ficção ilustrada, todas as semanas seguia as emocionantes aventuras do intrépido justiceiro Zorro. Johnson Macaulay, o autor destas histórias semanais, fora inspirado por um grupo real de salteadores que assaltava herdades de ricos para ajudar os pobres. Fairbanks trouxe este novo Robin dos Bosques para o cinema e transformou-o numa personagem extravagante que lutava contra a injustiça. Como cavaleiro, gaúcho, ladrão das mil e uma noites, pirata ou mosqueteiro, Douglas Fairbanks estabeleceu os cânones do filme de aventura histórico. O aventureiro destacava-se da história, o público podia finalmente identificar-se com o herói. A chegada do filme falado marcou o fim desta primeira época dourada. A Grande Depressão levou milhões de pessoas à pobreza. Os gangsters que governavam as grandes cidades da costa leste tornaram-se por algum tempo os novos heróis de Hollywood. Enquanto uma América traumatizada se isolava politicamente do resto do mundo, nos cinemas sonhava com horizontes longínquos. Na primeira metade da década de 30, dominaram as aventuras coloniais e marítimas. Schoedsack e Cooper definiram os cânones do género. O aventureiro perdido numa terra misteriosa encontra em si próprio os recursos necessários para vencer o vilão e salvar a beleza desconhecida. Toda a ação decorre num cenário exótico, perigoso e ao mesmo tempo cativante.
Admitam, senhores, gostariam de estar no seu lugar e as senhoras, que tal caírem nos seus braços para escapar das garras do monstruoso gorila negro no topo do Empire State Building? Gary Cooper, Cary Grant e Douglas Fairbanks Jr. alcançaram feitos extraordinários com os uniformes da Legião Estrangeira ou dos Lanceiros de Bengala. Numa lagoa tahitiana, Clark Gable lidera a revolta dos marinheiros da Bounty contra Charles Lawton. No papel de Stanley, Spencer Tracy explora a África em busca do Dr. Livingstone. Com a cara de Gary Cooper, Marco Polo descobre o rei da China. Mas a partir de 1914, uma figura lendária iria personificar este novo aventureiro na ponta oposta do espectro dos heróis do expansionismo ocidental. Criado em 1912 pelo escritor Edgar Rice Burroughs, Tarzan tornou-se popular desde a era do cinema mudo. O homem macaco seduziu Jane, a jovem inglesa que se recusava a voltar para a civilização corrupta do homem branco. Mas foi o campeão olímpico de natação, Johnny Weissmuller, que trouxe glória mundial à personagem. A realidade da Segunda Guerra Mundial entrou no cenário de Hollywood. Em breve, os pilotos da Marinha, os oficiais de voo e os fuzileiros começaram a competir com os justiceiros das Caraíbas e da velha Europa, e sim, era obrigatório apoiar o seu país e imaginar coisas úteis. The mightiest band of warriors the world has ever known. Turn back, Jason! No novo desenvolvimento após a guerra, o cinema de aventura expandiu o seu campo de ação para as antiguidades bíblicas e greco-romanas. Where will you find this miracle? I have heard there is a tree at the end of the world, with a fleece of gold hanging in its branches. In search David, Sansão, Aquiles, Ulisses, Hércules e Jasão alargaram a paleta de heróis em fantásticos e espetaculares filmes. battered by treacherous falling rocks, taming vulturous harpies, facing the dreaded seven-headed Hydra, battling the merciless army of skeletons. Jason and the Argonauts, the classic story of Jason, a man who challenged the gods. Medea, a temple dancer who betrayed a kingdom for love. The Argonauts, the mightiest band of warriors the world has ever known. Charlton Heston era o aventureiro dos estúdios da Paramount e a MGM lançou o seu novo herói, Stuart Granger. As Minas do Rei Salomão, Scaramouche, O Prisioneiro de Zenda, A Pérola Negra, Beau Brummel e Moonfleet estrearam no cinema. Os códigos ainda eram os mesmos e o filme de aventura não agradava apenas às crianças. Os anos 60 marcaram o fim destas superproduções. A inocência do período pós-guerra transformara-se em amargura e no cinismo de um mundo em fase de mudança. Peter O'Toole seria o único herói desta era, ou melhor, um antigo herói místico assolado pela dúvida. He was a poet, a scholar, and a mighty warrior. He was also the most shameless exhibitionist since Barnum and Bailey. No início dos anos 80, a memória da Guerra do Vietnã marcou o grande regresso do género com o filme da selva. Nascido a 4 de julho e Platoon trouxeram a nostalgia do passado a alguns espectadores e pesadelos a outros. No entanto, destacam-se duas produções desta era: Fitzcarraldo de Werner Herzog e A Floresta Esmeralda de John Boorman. Arrancado das suas raízes, o homem branco é perseguido pela loucura. A aventura já não é sobre a guerra, mas sim sobre a iniciação. O cinema de aventura acompanhou a evolução da sociedade.
Indiana Jones e os vastos espaços abertos já não eram suficientes para cativar a imaginação. A busca pelo significado ocupou o lugar da necessidade de escape. Não é preciso apanhar um avião para descobrir terras que já foram exploradas. No início do terceiro milénio, a aventura tornou-se intrínseca. Amanhã, o herói do cinema de aventura será você. Um ator em particular iria ser o símbolo do renascimento do cinema de aventura, Errol Flynn. Depois de se envolver em vários assuntos obscuros no Oceano Pacífico, este genuíno aventureiro que tinha dificuldade em fixar as deixas e nunca teve uma aula de representação na vida, iria incendiar o ecrã e os corações das audiências. Sabia que Errol Flynn, nascido em 1909 na Tasmânia, era o neto em 5º grau de Christian Fletcher, o amotinador da Bounty? Quem melhor do que um descendente de um irlandês poderia legitimamente reclamar o papel do aventureiro no ecrã de cinema? Flynn passou a infância com o pai, que era zoólogo, e saiu de casa quando descobriu as paisagens escarpadas da Austrália antes de se mudar para a Inglaterra, onde deixou a escola muito cedo para trabalhar no teatro. Foi em Londres que Jack Warner encontrou este jovem robusto de olhos claros. Ofereceu-lhe um contrato e $150 por semana. Errol Flynn trocou a Europa pelo novo continente. Trabalhou como figurino até ao dia em que Warner lhe ofereceu o papel principal em Capitão Blood, sob a direção de Michael Curtiz, com quem acabaria por fazer 12 filmes. O digno herdeiro de Douglas Fairbanks, menos conformista, empunhou uma espada, lutou contra os índios, descobriu terras desconhecidas e cativou a imaginação de uma geração de espectadores. As aventuras de Robin dos Bosques, o Gavião dos Mares, a Carga da Brigada Ligeira, a Estrada de Santa Fé, Objetivo Burma. Tantas janelas para mundos de aventura. I'm thief and pirate, and I'll show you how a thief and a pirate can deal. I advise you to go back to your ladies at Tortuga, who are thrilled by your bold, lawless ways. What matters is that now I own you as once you own me. You're mine, do you understand? Mine to do with as I please. No ecrã, Errol Flynn personificava o aventureiro rebelde com humor e insolência que luta contra os vilões para defender a liberdade antes de perder tempo a seduzir a rapariga bonita. Na vida real também lutava, bebia em excesso, tinha muitos maridos ciumentos atrás de si e venceu 3 julgamentos onde foi acusado de violação. Casado 3 vezes e pai de 4 filhos, o homem que dizia gostar do seu whisky velho e das mulheres jovens partiu em busca de novas aventuras no Canadá, onde faleceu de ataque cardíaco. Tinha apenas 50 anos. Mas quem é este aventureiro que nos faz ter vontade de largar tudo para descobrir se as colunas do Templo de Salomão ainda estão intactas e que ao mesmo tempo nos dá a estranha impressão de que o nosso mundo cinzento é a 2 dimensões, enquanto que as cores do mundo em que ele vive são brilhantes e atraentes? Ele consulta um antigo pergaminho, pega num compasso, observa a localização da ilha misteriosa, agarra no chapéu, no revólver e na mochila e sai pela porta, esquecendo-se de a fechar atrás de si. E não nos esqueçamos que devíamos estar a dormir quando usávamos a lanterna para iluminar um novo mundo por baixo dos cobertores. Um mundo habitado por exploradores, terras misteriosas, monstros e tesouros escondidos. O mundo dos heróis. Alan Quatermain, Indiana Jones ou Lara Croft. Trazia-nos sonhos de outros horizontes. Mais tarde crescemos e pensamos na vida do herói. É precisamente por não estarmos no lugar dele que sonhamos em viver a sua existência. No entanto, ele não fica sentado a pensar nas suas aventuras, ele vive-as. Mas como é que alguém pode preferir rastejar na terra e ser sugado por uma massa de sanguessugas esfomeadas a ler uma boa história aos seus filhos à noite no conforto da sua própria casa? Só existem 2 hipóteses. Ou a sua esposa é muito aborrecida, ou o aventureiro é simplesmente um explorador que julga que pode ajudar a humanidade e fazer do mundo um local melhor.
No final do século XIX, o explorador Richard Francis Burton falava mais de 30 línguas. Explorou a Islândia, a América do Sul e a Síria e procurou a fonte do Nilo para o prestígio da Rainha Vitória. Foi o primeiro ocidental a visitar Meca, disfarçado de afegão, sob o nome de Mirza Abdullah. Traduziu as 1001 Noites e os poemas do Kama Sutra. A sua vida inspirou uma geração de jovens rapazes. E Marco Polo? Era um jovem de 17 anos que decidiu viajar até aos confins do continente asiático no século XIII. Regressou 50 anos mais tarde com o seu livro das Maravilhas, no qual contava aos seus contemporâneos a história e a cultura destes povos no fim do mundo. Quer se pareça com uma personagem de um livro de banda desenhada ou nos abra um mundo desconhecido, gostamos do aventureiro porque ele nos faz sonhar. A Ilha Misteriosa está fora do tempo e do espaço e abre muitos caminhos de reflexão para o aventureiro que procura descobrir o que se esconde por detrás da selva. Quanto ao compasso, indica a direção a tomar para alcançar o objetivo, mas não os meios para o alcançar. Desde que o primeiro homem saiu da sua caverna para ver se a relva era mais verde num outro lugar, tornou-se um aventureiro. Algum tempo depois e alguns oceanos mais tarde, os navegadores chineses inventaram um pequeno e estranho aparelho com uma agulha magnética que apontava sempre para norte. Partimos em busca de novos horizontes até que o barco dá à costa em alguma terra desconhecida perdida no meio do mar. A Ilha Misteriosa ou a utopia de um mundo ideal. Tudo é reduzido ao essencial. Os metais afundam-se no fundo do mar, a condição social, os atributos e o dinheiro são destruídos pelo acidente, deixando todos iguais perante a adversidade. Para viver, todos têm que trabalhar juntos. Aqui, a força está na união, é isso que permite ao grupo sobreviver. As diferenças são mutuamente enriquecedoras. O renascimento vem após a fase de iniciação. A Ilha Misteriosa é um microcosmos, com origem no grego micro, pequeno, e em cosmos, que significa mundo. Um mundo em miniatura, sem confortos modernos, habitado por uma vida que é por vezes estranha. Somos confrontados com animais pré-históricos ou fantásticos e extraordinárias plantas carnívoras num ambiente hostil. Não esqueçamos que aventura significa entrar no desconhecido. Exploramos esta nova terra para nos protegermos melhor. Construímos um abrigo, encontramos água e comida e pouco depois procuramos uma forma de escapar. Despreocupado, por vezes e até mesmo arrogante, o aventureiro acaba por adquirir sabedoria. Estes desafios transformam-no. A Ilha Misteriosa cristaliza as questões profundas sem procurar dar respostas reais. Na verdade, essa tarefa é sua. Quer seja esquecida pelos homens ou condenada a explodir após a sua partida, a ilha deve permanecer sempre misteriosa. Adaptado do romance de Rudyard Kipling, O Livro da Selva é uma versão condensada de todos os clichês do cinema de aventura. Terras exóticas, a descoberta de outra cultura, os testes de iniciação e a passagem da infância para a idade adulta estão todos presentes. O pequeno rapaz criado por lobos não vai construir uma grande cidade e tornar-se imperador. Ele vai mostrar-nos a igualdade entre os povos, novas habilidades e conhecimentos, o despertar da consciência e a luta da vida. Um nobre programa.
Irmão dos animais, Mowgli aprende a linguagem dos homens antes de se tornar um. Deixa o seu lado selvagem no limiar da selva, torna-se humano e salva a tribo que o rejeitou. Um maravilhoso exemplo de fraternidade. O filme salienta também o confronto entre o homem e o seu ambiente natural, simbolizado pela dura lei da selva, onde o mais forte sobrevive. A decisão cabe ao espectador. Será a lei da selva a ausência de lei, onde é cada um por si, ou pelo contrário será um código moral incutido de sabedoria que funcionava perfeitamente bem até o homem branco ter aparecido e alterado as regras? What happened then? What became of Mowgli and your daughter? And how did you escape from the fire? That, Mem Sahib, is another story. O filme de aventura é um género que leva o espectador a querer ir mais longe, a seguir as pegadas dos aventureiros que inspiraram a sua imaginação e a percorrer caminhos de iniciação que possam talvez revelar os mistérios fundamentais da vida. Pim Pam Pum, produção audiovisual.